Here I go again with my all. Tentando vencer o medo. Até onde eu consigo ir, até onde eu vou ir sem medo, ou me aguentando, não sei. Provavelmente só até umas 3, 4 quadras. Mas vamos tentar. Até que fui longe. Fui lá no centro da cidade e agora tô voltando. Com as pernas duras, moles, o coração saltitando. Mas tô feliz porque é uma vitória. Odeio suar. Olha que bacana que você de casa pode fazer. Então, aqui o contrafilé. Olá pessoal, tô deitada, são 7 horas da noite, eu tô deitada aqui com a minha gatinha doente, toda maquiada. E por que eu tô deitada? Porque enquanto fazia maquiagem brotou uma big crise. Eu não sei explicar direito a sensação que é, parece que você vai infartar, vai desmaiar, é basicamente sempre isso. Paciência. Como que começou essa porcaria em mim? Bem, lá por meados de 2016, que foi aquela época em que eu só comia salgadinho no dia inteiro pra me manter, porque eu não tinha outra coisa pra comer, na escola não dava pra almoçar, eu comecei a já me sentir um pouco mal. Mas como eu sempre fui muito forte, muito resistente ao mal-estar, a dor, eu não dava bola. E às vezes eu tinha que ir a pé pro trabalho, que é uma caminhada de 1 hora e pouco. E no ano 2014 eu ia... 2016 não, isso 2015. E no ano de 2014 eu sempre voltava a pé, todo dia 1 hora e pouco de caminhada. Eu acredito que foi uma coisa acumulativa, porque quando chegou 2016, que chegou a época em que eu trabalhei muito com dança especificamente, que foi algo que me exigiu muito, eu estava mal acostumada a comer mal. Quanto mais coisa eu tinha pra fazer, mais na pilha eu ficava, menos eu dormia, menos eu comia. Eu emagreci muito, eu me estressava bastante porque meu trabalho, Deus que me perdoe, parecia uma novela mexicana, sabe? O lugar era ótimo, as pessoas não eram muito ótimas. E eu comecei a ficar debilitada até que em setembro eu tive minha primeira crise. Eu já sabia o que era, porque com 17 anos eu já tive, a sensação era a mesma. Fiquei alguns dias com o coração disparado, mas passou. Só que mesmo assim, desde aquele dia eu nunca mais me sentia normal. Nunca mais me senti normal. Estranha. E tipo, eu ia dançar, eu passava mal. Eu não entendo. Comecei a sentir uns medos estranhos, assim, mas que eu não fui percebendo, sabe? Era uma tristeza, um medo, uma angústia estranha. Eu comecei a tremer de vez em quando.
E o que eu acho realmente que gerou foi estresse psicológico, sim, mental, mas o principal foi a alimentação e a falta de sono. Porque eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei mal, realmente, eu não tinha dormido quase nada de noite. Isso em 2016, antes de tudo explodir. Eu tava realmente no meu limite, eu precisava descansar. E quando começou 2017, em vez de descansar depois de toda aquela estafa, eu peguei uma jornada tripla. E eu pensava assim, antes de acordar, antes de levantar, eu pensava na hora que eu ia acordar, quando eu acordava, eu pensava na hora que ia sair, quando eu ia sair, eu pensava na hora que ia voltar, quando eu voltar, eu pensava na hora que... Enfim, sabe, um pensamento sucessivo atrás do outro, uma ansiedade sem fim, que foi gerando tudo isso. Burnout, síndrome do pânico, depressão e agora a fadiga crônica. Eu comecei a perceber que tudo estava ficando estranho quando eu, lógico, comecei a ter tonturas, falta de ar, tremores inexplicáveis, e eu tinha uns medos assim, bobo, por exemplo, eu tava com medo no final do ano, como se agora ano passado, em 2017, já fosse um apocalipse, sabe? Como se fosse... Gente, esse medo assim, meio ridículo, assim, eu sei, mas eram medos. Eu comecei a perceber que nada tava certo, e cada vez que eu ficava um pouquinho sem comer, eu pensava que eu ia ficar sem comer, eu ficava histérica mesmo. Teve um dia que eu roubei o guarda-chuva de um aluno pra voltar meio-dia almoçar e voltar correndo pra escola pra não ficar sem comer. Eu fiz isso. Depois devolvi o guarda-chuva, mas eu fiz. Eu levei minha gata a dormir, mediquei ela. A pior parte, a pior fase com certeza é no início, quando você tá ali sem conseguir ficar de pé e você sente que você tá morrendo. Eu acordava quando eu dormia, porque graças a Deus eu não tive no início a fase da falta de sono. Eu via minha mãe chorando, pensando que eu ia morrer, todo mundo desesperado, e sem ver de dúvidas é terrível. As piores partes, tudo é ruim, mas eu acho que as piores partes é a sensação de desmaio, que você tá andando, você tá tremendo, você tá sentindo que você tá assim caindo, e a sensação de infarto, que o teu coração fica e o teu peito fecha, parece que tem um tijolo dentro, que inclusive é a sensação que eu tô agora. Eu acho que são as piores partes, é a sensação de inferioridade, incapacidade, que a qualquer momento você vai desmaiar, vai morrer, enfim. As pessoas te olham com um olhar estranho, ou se não é de preconceito, é de pena, tipo, nossa, coitadinha, vá atrás de Deus, faça isso, tome um maracujá. As pessoas acham que é uma coisa simples, ou às vezes te olham com um olhar de, nossa, você ainda tá doente, meu Deus do céu, que ser humano que não consegue se libertar disso. Eu não as culpo, geralmente elas só vão perceber se elas passarem isso. E sinceramente eu não quero que elas passem, porque é terrível. Já a tua família, de primeiro momento ela pensa que realmente você tá morrendo, mas quando ela vê que aquilo ali pode ser, não digo totalmente psicológico, mas uma grande parte, ela começa a ficar cansada e a te julgar, tipo, por que você não consegue sair disso? Eu tô cansado. E é complicado, chega uma hora que você percebe que é só você e Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha só sintomas do coração. Tinha um pouco de sensação de que susto. Já é outro dia, outra noite no caso, e eu fui fazer uma make de novo e o caso foi o mesmo. Eu passei mal no final dela de novo, porque fazer coisa assim mais elaborada demora muito e cansa. Enfim, continuando,
A parte da desrealização é uma parte bem complicada, porque eu lembro que de início eu comecei a enxergar as coisas como se fossem imagens de sonho. É muito estranho, sabe quando você tá sonhando e você vê a imagem, você lembra aquela imagem nebulosa, como se as coisas não fossem reais, e na verdade não são? É a mesma sensação que você tem na desrealização da síndrome do pânico. Você se sente um filme de terror inacabável. E por muito tempo você não se sente normal. É como se o mundo lá fora fechasse pra você. É como se... É difícil de explicar, mas as coisas não ficam normais novamente. Parece que você é um ET, que você nunca mais vai ser normal. Você perde sentido de tudo aquilo que você já fez, que você quer fazer, que você tá fazendo. É uma parte muito triste. Como nos adaptamos? Dizem que o ser humano se adapta a qualquer coisa nessa vida. E não é que a gente se acostume, porque não tem como se acostumar a passar mal todo dia, a se sentir estranho, fraco todo dia. Mas a gente tem que manter um pingo de equilíbrio. No início a gente fica totalmente desesperado, mas depois você começa a pensar: não, eu não vou morrer. Respira, deita, espera passar, vai lá e faz o que você quer fazer de novo. É muito triste, porque não é uma vida normal, mas é assim que a gente se adapta. Às vezes a gente até dá risada do que acontece com a gente, tipo, a gente tira sarro da gente mesmo, porque ou você chora todo dia sem parar, de vez em quando você dá uma folga e você ri da tua situação, você se adapta. Quando vem a crise, diferente do início, a gente já não sai gritando dizendo que vai morrer, a gente deita, chama alguém só pra ficar perto da gente até passar, toma um remédio, a gente aprende a se virar. Quando sai, a gente só sabe que vai passar por aquele turbilhão de coisas, e quando voltar vai tudo ficar normal. A gente tenta suportar dia após dia esperando a cura. As crises, assim, ansiedade e pânico, ela tem mais de 100 sintomas, e eu costumo dizer que eu já passei por muitos deles e por quase todos, e tem uns pra conhecer ainda. Eu já senti falta de ar, eu já senti palpitação, tremor, sensação de desmaio, sensação de morte, de que eu ia ficar louca, de que eu ia sumir, tristeza profunda, nó na garganta, falta de ar, falta de força, pernas bambas, peso e dor na cabeça. Eu já passei por todas essas partes. É muito difícil. É muito surreal acreditar que uma pessoa só pode sentir tanta coisa. Mas eu senti. O pós-crise, você, no meu caso pelo menos, como a crise consome muita energia, eu me sinto sonolenta. Você sente sono, você quer dormir, mas você não consegue. Você fica com uma sensação estranha de que você não tá bem, de que você tá mal, de que você tá doente, e fica completamente aterrorizado com a hora que aquela sensação vai voltar. E a gente vive de crise a gente vive de crise e pós-crise, simples assim. Consequências de você ter síndrome do pânico, ansiedade e desgaste físico por tanto tempo é que você não quer mais se mexer, pra você pra você não sentir todas as coisas ruins que você sente. As consequências físicas que vieram pra mim foi a falta de resistência física. Eu não consigo mais fazer uma coisa por muito tempo sem cansar, sem ficar muito cansada mesmo. Minhas pernas tremem, às vezes as juntas, sabe, tremem se eu fico muito tempo parada. E eu sei que existem N consequências, por exemplo, com quem não consegue comer direito, perde muito peso, tem anemia. Então não é simplesmente uma doença psicológica, ela afeta muito o seu lado realmente físico. O barulho, como eu já disse, são os meus irmãos ouvindo e falando sobre política.
Onde é que eu parei? O desgaste físico. Eu acho que o motivo de eu ter ansiedade foi realmente o desgaste físico, muito mais do que o psicológico, porque eu sempre fui muito sensível mesmo. Eu lembro que no meio de 2016, quando eu chorava e eu não queria ir pra escola na parte da tarde, já eram os meus traumas me afetando, mas era assim, um cansaço físico. Eu achava que eu tava só tristinha, não era tristeza, eu estava desgasta. Eu me sentia mal, eu não queria ir pra lá porque eu realmente estava muito desgasta. Eu não sabia que eu estava na minha reserva de energias, eu estava gastando toda a porcentagem de energia que estava reservado para mim me recuperar, e eu não estava conseguindo me recuperar. Eu estava só adoecendo mais. Quando a gente não sabe muito bem o que é ansiedade, a gente pensa que realmente tá vivendo um filme de terror. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu tinha total e plena certeza de que tinha um demônio atrás de mim. Era a sensação que eu tinha. Dessa vez, eu não tive essa sensação. Poucas vezes eu tive sensação espiritual. E nem vou ter, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho pra dizer é que a espiritualidade, sim, tem muito a ver. Porque se você não estiver ligado com Jesus, com Deus, você não consegue suportar essa fase, você não consegue sarar. Então é muito importante, sim, ter algum tipo de espiritualidade, porque a fé, já diz o termo, ela move montanhas. A pior parte, eu acho que é a do início, que você não tá entendendo nada. A pior parte é você começar a sentir teu coração disparar todo dia sem parar, chegar a 130 por minuto e você não entender o que tá acontecendo, você achar que tem um infarto, você ir no médico e não descobrir doença nenhuma, você quer uma saída, uma solução e ela não chega. Isso dura por muito tempo. Até a parte que você melhora um pouquinho e daí você volta. Sim, a gente tem recaídas, a gente melhora bastante e depois de repente cai tudo de novo. Eu tive fase que eu tava muito bem, não curada, mas bem, daí agora eu voltei de novo e agora melhorei e vai e vem. Chega a parte que a gente se conforma de que isso não vai sarar de uma hora pra outra, que isso vai demorar. Mas também é a hora que a gente encontra a fé e a certeza de que isso vai demorar, mas vai passar. A pior parte já foi, que é aquela que você estava totalmente debilitada, desgasta. Agora é só acertar o teu organismo, a tua mente. E isso eu acho que só Deus e o tempo pode fazer. A cura, eu ainda não sei, gente. Eu acho que só o tempo. E um pouquinho de tudo, um pouquinho de autocontrole, um pouquinho de remédio. Não demais, porque dopa, você vira um morto-vivo. Totalmente se pegar com Deus. É um pouquinho de cada coisa, acertar a alimentação, se suplementar. Mas uma receita milagrosa que eu posso te dar não existe. Deus, se Ele quiser, Ele chega no nosso ouvido, dá um sopro, a gente tá curada. Mas eu não entendo, ninguém entende os caminhos de Deus. Vai da fé de cada um. Não sei, cada um com seu tempo para se recuperar também. Vamos ter fé, todos nós.